Quem me vê, sei lá, aqui na frente, acha que eu sou extrovertido, né? Assim, eu sou falante, né? Eu sou bicho do mato, né? Eu fico parado, eu fico tenso e tal, né? Mas a gente está muito feliz aqui ver de vocês, de verdade. Parece que a gente já está aqui há 10 anos. A gente se sente como se fosse daqui há 10 anos. Obrigado por essa acolhida tão boa. A gente falou ontem sobre a vontade de Deus para a nossa família, né? Seja feita a tua vontade na minha família. E a gente falou então que o referencial de família não deve ser a queda, mas a criação. E aí à noite a gente falou também sobre a vontade de Deus para a minha vida, para a nossa vida, cujo propósito é parecer-se mais com Cristo todo dia, se entregar a Ele, cujo referencial de vida não é a queda também, mas é a criação, é o homem na criação, é utópico viver aquilo, a gente não consegue mais viver aquilo, mas através de Cristo a gente pode se parecendo com Ele mesmo cada dia, e amadurecendo na fé, e fazendo mais a vontade de Deus, até que o Senhor nos recolha. E aí lá no céu a gente volta a ser tudo aquilo que Deus sempre sonhou para nós, né? Seja feita a tua vontade na nossa vida. E hoje pela manhã eu quero compartilhar com vocês sobre a vontade de Deus para o trabalho. Seja feita a tua vontade no meu trabalho. E aí, para começar o jogo, eu quero definir trabalho, né? Porque de repente aqueles que não têm um trabalho secular, né, de bater cartão, de chegar de manhã lá na firma e tal, então não é para mim. Então, quem aqui trabalha numa empresa secularmente, levanta a mão. Tá bom, pode baixar. Quem aqui trabalha em casa, que é o trabalho mais árduo do mundo? Pode baixar. Quem aqui faz trabalho voluntário, ministério, algo assim, levanta a mão, né? Então, e quem aqui um dia vai trabalhar, né? São os apresentadores. Ou seja, o trabalho envolve todos nós, né? Porque não tem quem viva fazendo fotossíntese além das árvores, tá bom? Gênesis capítulo 1. Porque se você não trabalha em casa, não trabalha fora, não trabalha como voluntário, não trabalha no ministério, então você faz fotossíntese o dia inteiro. Ou não vai trabalhar. Gênesis 1. Está fácil de achar. Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam por cima, e assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes, e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite,
também fez as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quarto dia. Também disse Deus: encham-se as águas de seres vivos, e sobre a terra voem aves sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam a terra, de acordo com as suas espécies, e todas as aves, de acordo com as suas espécies. E viu Deus que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis, multipliquem-se, encham as águas dos mares, e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quinto dia. E disse Deus: produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. E Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, todas as árvores que dão frutos com sementes, eles servirão de alimentos para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, todos os grandes animais da terra, todas as aves dos céus e todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu que tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se tarde e manhã, esse foi o sexto dia. Beleza? Texto conhecido da gente, né? Principalmente das crianças, né? Porque os adultos não param tanto nesse texto, as crianças geralmente param nas suas aulas. Bem, eu trabalho desde cedo, né? Desde os meus 10, 11 anos eu já trabalho. Eu já fiz um monte de trabalho na vida, né? Desde montar a caixinha de bis no passado, a gente montava a caixinha de bis para ganhar uns trocos, até dançar sapato de couro. Trabalhei na feira, trabalhei servindo comida em barraca para caminhoneiro que levava para siderúrgica perto de casa, fui office boy, enfim. Até hoje eu trabalho secularmente. E eu vou dizer para vocês que eu sempre tive em mente o seguinte: olha, trabalho é um fardo pesado, viu? O dia que eu pegar Adão e Eva, chegar no paraíso, se eles estiverem lá, eu vou pegar pelo colarinho e falar: miseráveis, eu fico me ralando aqui por conta de vocês. Porque o meu referencial de trabalho sempre foi pós-queda. Gênesis capítulo 3, 17, quando está lá: com sofrimento você vai se alimentar todos os dias sobre a terra. Porque esse é o meu referencial de trabalho. Porque assim como o referencial de família deve ser o da criação, o propósito de Deus, assim como o nosso referencial de vida deve ser o da criação e não da queda, também o nosso referencial sobre trabalho não deve ser da queda, mas sim da criação. E quando a gente volta os olhos para o propósito de Deus na criação, inclusive com relação ao trabalho, a nossa visão com relação ao trabalho também muda. Também muda. E aí a gente percebe que no dia a dia muitas irmãs ficam assim: ai pastor, eu trabalho num lugar que não tem crente, o meu chefe é espírita, a minha coordenadora é muçulmana, não sei quem é ateu.
Ora por mim para Deus me dar um emprego onde todo mundo seja crente. Só eu que ouço isso ou não, né? Ai, deu uma luta, porque só eu sou crente, ou então posso trabalhar com isso, é pecado trabalhar com aquilo. Mas esse tipo de dúvida e de conflito que eu mesmo vivi até pouco tempo atrás, ocorre porque o referencial de trabalho é o da queda. Se você vai se suar, vai sofrer para ganhar o pão do dia a dia. Mas a gente tem que começar a olhar o trabalho a partir da criação e do propósito de Deus, para entender qual é a vontade de Deus para o meu trabalho, qual é a vontade de Deus para o trabalho que eu exerço, seja ele secular, seja ele voluntário, seja ele no ministério, seja ele dentro de casa, seja ele com relação à família, que é o caso da Rosana, né? É Rosana o nome dela? Da do Black. Então, para eu entender qual é a vontade de Deus para o trabalho, eu também tenho que mudar o referencial de trabalho, e não mais ficar olhando o pós-queda, com sofrimento que você vai comer, e passar a olhar o propósito de Deus na criação. E aí eu quero colocar para vocês aqui 3 princípios antes da gente falar qual é a vontade de Deus para o seu trabalho, seja ele qual for. Primeira coisa, que Deus trabalha. Deus trabalha. E o texto que nós lemos é um texto que mostra Deus trabalhando. Então, o trabalho no propósito de Deus não surge como resultado do pecado. No propósito de Deus, o trabalho não surge como um castigo por conta da queda. O que surge por conta da queda, o que surge por conta do pecado, é a relação canibal de trabalho, dinheiro e de meritocracia injusta. É isso que surge. O que surge ali é essa relação assim de você ter que sangrar para comer o pão do dia a dia. E aí você passa a ver gente que se mata para trabalhar, mesmo assim não ganha o pão do dia a dia. Enfim, é outra história que a gente teria um outro discurso, um outro tempo para falar. Mas Deus trabalha. E o trabalho, então, não é fruto do pecado, mas é parte da própria atuação de Deus. E o texto que nós lemos, nós vimos isso. Deus criou o céu e terra, Ele criou a luz, separou luz de trevas, criou o firmamento, separou as águas debaixo do firmamento, Ele juntou num canto, deu o nome de mares, separou a porção seca, criou vegetação, criou os luminares, criou as estrelas, o sol e a lua, estabeleceu a função de cada um desses astros, criou os animais aquáticos, criou os animais selvagens, domésticos, criou o ser humano. Então vocês percebem que o trabalho ele precede a queda. Deus ele não cria, Ele não trabalha com fardo. Eu vou ter que criar 6 dias trabalhando. Para que eu vou reclamar se eu sou o patrão, né? Quem é patrão não tem para quem reclamar. Que fardo, tem que criar o sol, tem que criar a lua, tem que criar os animais. Não! Ele não trabalha como quem faz forçado, mas ele trabalha como um artesão buscando uma obra-prima. E ele trabalha com prazer, porque ele vai fazendo e ele vê que é bom. Ele vai fazendo e ele vê que é bom. Ele vai fazendo e ele vê que é bom. E quando ele faz o ser humano, ele fala: puxa, isso tudo é muito bom. Ele tem prazer no trabalho. Então, primeira coisa, Deus trabalha. Segunda coisa, que Deus continua trabalhando. Ele não para de trabalhar. E quando a gente vai lá no Salmo 104, você não precisa abrir, mas a gente vê no Salmo 104, o salmista, isso já é pós-queda, pós-pecado de Adão e Eva, pós a catástrofe que abalou o mundo até hoje, sofre consequência dessa catástrofe. Diz que Deus ainda faz sair água das fontes, que Ele rega os montes, é Ele quem faz descer a erva para o gado, verdura para o serviço do homem. E diz ainda o Salmo que até os leõezinhos
buscam o sustento em Deus. Deus trabalha, Deus ainda trabalha, e a outra coisa é que Deus nos chama para o trabalho. Deus nos chama para o trabalho. O versículo 28 de Gênesis 1 diz assim: para a gente encher a terra, subjugar a terra e dominar sobre os peixes, as aves, os animais que se movem. Então ele cria e fala assim: agora você cuida. Deus trabalha, Deus continua trabalhando, Deus nos chama para o trabalho. E os reformadores lá do século XVI, Lutero, Calvino, eu estava pesquisando que eles não faziam separação entre trabalho secular, trabalho ministerial, trabalho mais digno, trabalho menos digno. Para eles, todo trabalho digno, né? Todo trabalho honesto é fruto de um chamado de Deus. E Lutero, num sermão dele, diz assim: Deus ordenha a vaca leiteira pela mão daquele que ordenha. Porque não é Deus que vai te dar o leite da vaca, Deus vai usar a mão do cara que vai tirar o leite da vaca. Porque nós somos chamados para o trabalho. Se você pensou que fosse ouvir uma mensagem assim: olha, Deus está te livrando de todo o trabalho para si. Aqui não é Mega Sena, aqui é mundo real. E a quarta coisa que a gente tem que estabelecer como princípio para a gente tentar entender qual é a vontade de Deus para o nosso trabalho é que não há trabalho honesto que não seja digno. Tá bom? Não há trabalho honesto que não seja digno. Porque eu estava vendo uma matéria no Fantástico semana retrasada, não sei, que muitos africanos, se eu não me engano, estão migrando para o Brasil. São africanos, principalmente para o sul do Brasil, para serem mão de obra, porque os caras lá não querem pegar no pesado. Eles estão vindo e estão fazendo esse trabalho, porque já não julgam o trabalho. Eu não vou fazer esse tipo de trabalho, o trabalho braçal. Mas no contexto bíblico nós vemos assim, que não há trabalho honesto que não seja digno. O próprio Deus se manifesta na história primeiro como um jardineiro, não é isso? No Velho Testamento ele planta um jardim, e no Novo Testamento ele se manifesta como um carpinteiro. Porque não há trabalho honesto que não tenha dignidade. E quando nós trabalhamos de um modo honesto, o nosso trabalho reflete a imagem e o propósito de Deus, que é de criar, de cuidar, de alimentar, de vestir e de sustentar. Então nós não devemos fazer essa acepção. Por exemplo, é médico, isso é digno. É carpinteiro, é subtrabalho, isso não é tão digno. Você faz o quê? Eu sou controlador de acessos em residências privadas. Fala que é porteiro. E eu me lembro que um amigo meu, eu não vou dar muito detalhe, senão ele assiste e fala: você me zoou lá. Eu não vou dar muito detalhe, mas era da igreja onde eu cresci. E aí, um dia eu estava num evento lá, ele jovenzinho, e chegou uma mocinha nele, assim: tudo bem, como é seu nome? Né? Ricardo. E falei: você trabalha com o quê? Com cobrança. Cobrança? Que legal. Aonde? No banco. Que legal. Que banco? Do ônibus. Ele não queria dizer que ele era. Lembra disso? Ele não queria dizer que ele era cobrador de ônibus. Mas há dignidade nisso, porque isso é honesto. Porque isso é honesto. A gente vê em Gênesis 1 e 2 Deus fazendo o trabalho braçal, que a sociedade às vezes chama de trabalho de peão, mas é trabalho digno. E nós, como povo de Deus, principalmente devemos ter isso em mente, que não há trabalho honesto que não seja digno. Seja um médico cirurgião de cérebro, sei lá o quê,
seja um cara que trabalha em engenharia mecatrônica, seja o jardineiro, como Jesus foi jardineiro. Deus foi jardineiro, não é, né? Tem até um vídeo famoso, né? O jardineiro é Jesus. As árvores somos nós. Já viu esse vídeo? Já viu tudo? Seja um jardineiro, seja o controlador de acesso em residência privada, seja aquele que trabalha com cobrança no banco do ônibus, seja o diretor de uma empresa, seja o proprietário da empresa. Se o trabalho é honesto, ele também é digno. E tem um cara chamado Philip Jensen que diz assim: se Deus viesse ao mundo, como ele seria? Para os gregos da antiguidade, ele seria um rei filósofo, né? Para os romanos de outrora, talvez ele fosse um estadista justo e nobre. Mas como Deus veio para os hebreus, ele veio carpinteiro. 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 Então, não há trabalho honesto que não seja digno. Postas essas premissas de que Deus trabalha, de que Deus continua trabalhando, de que não há trabalho honesto que não seja digno, e de que Deus te chama para o trabalho, a gente vai tentar discernir aqui qual é o propósito de Deus para o nosso trabalho. Qual é a vontade de Deus? Como Deus quer que eu me comporte? Como Deus quer que eu encare o meu trabalho? Primeira coisa, Deus trabalhou e continua trabalhando, criou, Ele mantém, Ele conserva, Ele preserva. Então, primeira vontade de Deus no nosso trabalho é a gente encarar o nosso trabalho como continuidade daquilo que Deus começou. Porque o trabalho é o que impede que se estabeleça o caos no mundo. E aí você pode dizer, principalmente as mulheres que optaram por não trabalharem secularmente: mas aqui eu não sou produtiva, né? Eu não sou produtiva, eu ganhava meu dinheiro, fazia isso, não. Mas para de trabalhar na sua casa uma semana, se o caos não se estabelece. Tem até um vídeo no YouTube que o rapaz chama um técnico. Aí o técnico fala: pois não, eu estou morando sozinho aqui, agora estão umas coisas estranhas aqui na minha casa. É mesmo? Por exemplo, aqui, aí leva na pia, aquele monte de louça. Aí, agora, o que tem de errado? A louça não some. E tem mais, vem cá. Aí abre as gavetas do guarda-roupa. O que tem de errado aqui? Minha roupa não volta. Não aparece aqui minha roupa. Antigamente eu abri, a roupa estava aqui. E tem mais, olha para o chão. Você não está vendo, mas ela vai aparecer o quê? Um monte de pontinho preto, de poeira que surge aqui. Então, o cara que está vivendo sem a mãe, agora está vendo que falta mais o trabalho da mulher em casa. Então, a primeira vontade de Deus no nosso trabalho é que a gente tenha continuidade naquilo que Ele começou. É encarar o nosso trabalho como criação, como preservação, como manutenção, como cuidado daquilo que Ele criou. Então, quando eu estou lá no meu trabalho, eu não sou funcionário de uma instituição que dá dinheiro cobrando caro. Também é isso. Mas eu sou uma peça numa engrenagem que financia muito trabalhador lá na ponta. Eu sou uma peça numa engrenagem. A gente está num projeto agora da construção de um porto no Uruguai, de uma empresa privada e tal. Então, quando estiver chegando mercadoria lá no Uruguai, as 200 mil pessoas que vão trabalhar lá e tal, eu serei parte disso. Então eu tenho que parar de encarar o trabalho como um peso e dizer o seguinte: toda vez que eu trabalho, seja lavando a louça, seja administrando uma empresa, seja atendendo um paciente, eu estou como parte do projeto de Deus, de preservação daquilo que Deus criou e de manutenção daquilo que é a vontade dele. É isso. E quando a gente busca o trabalho para que o lucro seja só nosso, a gente não faz parte desse projeto de Deus. E o desafio é que a gente encare o trabalho como parte do projeto de Deus. É trabalhar em casa? Não. Isso aqui é parte do ministério que Deus me deu. Porque aqui eu vou fazer isso não como se fosse para mim, mas como se fosse para o próprio Senhor. Porque para de fazer um dia para você ver.
falta, vai todo mundo sentir do seu trabalho. Porque assim como Deus preserva, Deus cuida, Deus dá o alimento, Deus dá o ar. E se Ele parar de fazer isso, o mundo entra em caos. Nós, como povo de Deus, devemos encarar o trabalho não como peso, não como castigo, mas como parte do projeto de Deus, da manutenção daquilo que Ele criou até que Ele volte. Segunda vontade de Deus para o nosso trabalho é que a gente trabalhe para o bem do próximo. Porque quando a gente encara o trabalho como se fosse para nós mesmos, ele se torna enfadonho, ele se torna pesado demais. Para quem trabalha circularmente, esse trabalho é ganha-pão, é um modo de encher o bolso, ou de se livrar da fome, ou de se autoafirmar. Mas quando a gente coloca na cabeça que trabalha para o bem do próximo, porque Deus não precisaria criar tudo isso para Ele mesmo. Ele precisaria. Ele fez para quem? Ele fez para você. Ele fez para mim. E quando eu encaro o trabalho no projeto inicial de Deus, de criação e não da queda, e eu vou para o meu emprego, eu não estou trabalhando para mim, eu estou trabalhando para mim, para minha esposa, para os meus filhos, eu estou trabalhando para a manutenção do reino, eu estou trabalhando para ajudar o necessitado. Então vejam que o trabalho deixa de ser uma coisa voltada para mim e passa a ser uma coisa voltada para nós. E o pão de cada dia que Deus me dá não é o pão meu, é o pão nosso, porque o Pai não é meu, o Pai é nosso. Não é discurso comunista não, mas é isso. Então o Tolkien dizia o seguinte, que Deus nos dá talentos e dons para fazermos pelos outros aquilo que Deus quer fazer por nós e através de nós. Olha que interessante. Deus, Ele te dá talento e dom, a habilidade do trabalho, que é para você fazer pelos outros aquilo que Deus quer fazer por você e através de você. Então, o talento que Deus te deu, encare como ferramenta para você ser instrumento de Deus onde você está. Testemunha de Deus onde você está. E que o fruto do seu trabalho seja para abençoar outras pessoas e não a você mesmo. E aí deixa de ser tão pesado. Percebe? E deixa de ser tão pesado. Eu vou ter que pegar trânsito, eu vou ter que encarar o chefe, eu vou ter que... Mas quando você fala, não, eu estou indo lá, porque o propósito é maior. O propósito é de abençoar os meus filhos, é de abençoar a minha família, é de abençoar a obra de Deus, é de abençoar um irmão necessitado, é aquele que precisa de remédio, eu vou poder ajudar, é aquele que precisa de fralda geriátrica, eu vou poder ajudar. E esse conceito de ajuda, para quem encara o trabalho com o propósito de Deus na criação e não na queda, muda inclusive. Porque a gente passa a entender ajuda ao próximo de acordo com Atos capítulo 2, que diz que a igreja nascente ali, a comunidade da igreja primitiva, ajudava cada um segundo a sua necessidade e não segundo aquilo que sobrava. É diferente. Porque quando eu ajudo de acordo com aquilo que eu posso, isso é benevolência, isso é assistência social. Mas quando eu ajudo ao outro de acordo com a necessidade dele, isso é justiça e amor de Deus manifesto. Entende a diferença? Mas a gente só tem condição de fazer isso quando a gente entende que o propósito do trabalho não é trabalhar para mim mesmo, mas é trabalhar para a glória de Deus e para a edificação não só da minha família, mas do corpo de Cristo, onde congrega daquele que é necessitado. Porque a igreja não tem que ajudar só crente, né? Porque tem que dizer, não, vamos ajudar só crente, primeiros da casa. Mas todo aquele que vier, a gente tem que estender a mão e demonstrar o amor de Deus. Eu vou falar algo polêmico aqui, mas ao invés de eu construir um templo enorme, suntuoso, eu fiz as contas. Eu construiria 15 mil casas populares, 2 quartos, sala e cozinha, acabadinho. Numa família média de 4 pessoas, 60 mil pessoas seriam abençoadas. Eu fico pensando nisso, sabia? Como será que a gente poderia demonstrar a manifestação de Deus de modo concreto? Olha aqui o templo que eu construí, o maior do mundo, sei lá o quê. Templo do Salomão lá. Vou voltar aqui, 15 mil casas populares para você que é necessitado, para dizer que Deus cuida de você, a mão de Deus está estendida em seu favor, e Deus deu isso, mas isso não é o máximo que Deus pode te dar. Deus pode te dar uma casa, não é aqui, é no céu.
Mas a gente só vai entender esse tipo de coisa quando a gente entender que o nosso trabalho é referenciado pelo propósito de Deus na criação, que é criar, fazer manutenção, ajudar e sustentar. Outra coisa, quando eu entendo que eu não trabalho só para mim, mas que eu tenho que trabalhar para o próximo, para a comunidade de fé, para a minha família, e eu me livro desse peso de ter que me autoafirmar, porque é o seguinte, quando a gente trabalha só para a gente é mais irresponsável, né? De pedir conta, de bater boca, ai pai, fico desempregado mesmo. Mas quando a gente trabalha para os outros, a gente fica mais conservador, né? Eu diria. Porque eu tenho leite para botar dentro de casa. Eu tenho uma comunidade de fé, que Deus fez a manutenção daquela comunidade de fé através do seu bolso. Isso é um privilégio para nós. Podemos manter a nossa comunidade de fé. Falar, puxa, eu estou investindo aqui porque aqui é a agência de proclamação do reino de Deus. Então é o seguinte, a pergunta nossa, se o nosso trabalho é para a glória de Deus, é para abençoar o próximo, não é assim, onde eu ganho mais, onde eu tenho mais status, não é isso. A pergunta é, considerando o propósito de Deus na minha vida, o meu chamado de Deus para o trabalho, para trabalhar para Ele, para trabalhar para o próximo, onde as minhas habilidades serão mais usadas para abençoar as pessoas? Eu acho que é esse o propósito. Puxa, mas é utópico. Mais ou menos. Não é utópico. Não é utópico. Eu vou contar uma experiência para vocês. Vocês já viram cachorro que corre atrás de caminhão de mudança assim? O caminhão passa, o cachorro sai correndo atrás. Quando o caminhão para, o cachorro faz o que? Ele para e agora? Já viram isso? Ou então, o desenho lá do Procurando Nemo, que eles passam o desenho inteiro tentando fugir do aquário, né? E aí até que eles fogem dentro de um saquinho de plástico. Quando eles fogem, chegam lá do outro lado da rua, da 43 Peixerman, o Aldo Sidney. Tenho filhos, assisti 350 mil vezes essa bênção. E aí quando eles fogem, eles atravessam a rua, chegam lá e falam, e agora? Aí o barco, ele enche. Porque é o seguinte, não só na minha experiência, mas também na minha experiência. Gente correndo atrás do emprego, de ganhar dinheiro, do status, do cargo, da promoção, papapá. Mas eu posso contar uma coisa para vocês? Chegando lá, a gente olha e agora? E agora? Porque se isso não tiver correlação com o reino, com o propósito de Deus, com o chamado de Deus para a sua vida, você não vai ser mais feliz por isso. Pelo contrário, você pode carregar um peso nas suas costas de agora me rosquei nesse negócio. Por isso, a pergunta é, onde Deus quer que eu esteja? Onde Deus me colocou? Como eu sou usado por Ele? Como o meu trabalho redunda em bênção para a comunidade de fé, para a minha família? Como ali eu posso ser usado por Ele? Essa é a pergunta. Trabalhe pelo próximo, é a vontade de Deus no seu trabalho. Mais uma coisa, Gênesis 2:22, o texto diz assim, e no 7º dia, Deus já havia concluído a sua obra que realizara, e nesse dia descansou. Deus descansou. O Deus que trabalha, no 7º dia, Ele descansou. E a vontade de Deus no seu trabalho também é mais uma. Trabalha com limite. Tem limite no seu trabalho. Há tempo para todas as coisas. Há tempo de trabalhar, mas também há tempo de descansar. Não trabalhe igual desesperado, como se você fosse conseguir comprar o mundo com o seu dinheiro. Porque tem gente que vira um macarrão que trabalha de noite, e depois tudo que ganha, gasta com um monte de antidepressivo, terapia para ele, para os filhos e para a esposa. Eu estou mentindo. De que adianta ganhar o mundo inteiro, perder a alma e perder a família? Trabalha com limites. Há tempo de trabalhar, há tempo para descansar, há tempo para adorar a Deus. E nós, metodistas livres, entendemos que o domingo é dia de descanso,
dia de adoração comunitária e dia de serviço do reino. Então, se você pode não trabalhar no domingo, não trabalhe no domingo, é dia do Senhor. Eu sou meio radical com essas coisas, eu não gosto nem de ir no mercado no domingo. Minha esposa sabe disso. Mas isso não é uma coisa. Não é dia de trabalho, é dia de descanso. Trabalho com limites. Quem faz do trabalho o propósito da sua vida, cria um ídolo que compete com Deus, cria um ídolo que compete com a família. Escuta uma coisa, eu sou meio radical, e os estragos que eu causar aqui, com isso que eu vou falar, depois o bispo corrige na igreja. Eu sou meio radical, mas se a sua família tem o que comer, tem o que vestir, tem uma caminha para deitar, passa a investir tempo para conversar com a sua esposa, para gastar tempo com seus filhos, brincando de nada, usar tempo mais dentro de casa, junto para a igreja. Às vezes os filhos estão falando e a gente está preocupado lá com o trabalho, eu sei que ela desliga a porcaria desse celular em nome de Jesus. Fala com o seu patrão, com o seu chefe, que o final de semana é da sua família, a noite é da sua família. Às vezes a gente está almoçando e está trabalhando. Eu estabeleci uma regra para mim há pouco tempo: o horário de almoço é meu. Eu tinha um chefe que me ligava no horário de almoço. Uma vez eu estava até com o bispo, aí me ligou, meu patrão, o horário de almoço é meu. A gente tem que se reunir. Estou muito enrolado. Você vai fazer o que no almoço? Aí eu digo: almoço. O almoço é meu. É meu. Trabalhe com limite. Deus quer que você trabalhe com limite. Você não vai comprar o mundo com o seu trabalho. Você não vai comprar salvação com o seu trabalho. A sua esposa não vai te amar mais por você trabalhar muito mais. Os seus filhos não vão te amar muito mais porque você vai dar muito mais para eles por conta do seu muito trabalho. Invista tempo. Há tempo para todas as coisas. E tem crente errando a mão no trabalho, acabando com a vida espiritual. Nós temos o exemplo de um casal que se destruiu por causa do trabalho, Deus aí, André. E aí, na ânsia de ganhar dinheiro, aí o cara arranjou um emprego em outro estado, longe da igreja, longe da família. E aí a sempre comentou para ela: mas meu bem, ele não é firme na fé, como que você vai lidar com isso? Ele, novo na fé, nessa ganância e tal, tem que mudar de estado para ganhar dinheiro. Você percebe que a sua família corre risco? Não, mas vai ganhar tanto, com tanto, em tanto tempo vai ganhar tanto. O que aconteceu? A família acabou. Porque nessa ânsia de ganhar dinheiro, criaram distância, ficaram distantes, uma arruma a outra lá, a outra arruma outra aqui, e o negócio vai por água abaixo, com trabalho com limite. Deus quer que você coloque o trabalho no lugar certo. E a outra coisa, vontade de Deus no nosso trabalho, é que a gente não trabalhe só por dinheiro e por status. Sabe por quê? A gente que é cristão, a gente já encontra em Cristo tudo isso que o povo busca no trabalho. Sabia? Que é o quê? Autoafirmação, valorização pessoal, o pão de cada dia. Não é? A gente não encontra em Cristo tudo isso. Amém. Se a gente encontra em Cristo tudo isso, a gente tem que trabalhar para glorificar o nome de Deus, trabalhar confiando em Deus e se libertar dessa necessidade de se autoafirmar, dessa carência de autoestima positiva. Então, não, se eu virar diretor, aí vão me respeitar. Eu vou contar algo interessante para vocês. Eu sou um lixão, assim, né? Um lixão. E quando a gente comprou a casa que a gente mora, eu disse para a Tássia: quando a gente pegar a chave, eu vou entrar lá ouvindo Racionais no último volume, para dizer:
Eu recebi esse que quer dizer que te diz, gordo a céu aberto e parede de madeirite, de vergonha não morri. Tô firmão, eis aqui você não. Nego drama. E eu entrei no condomínio assim, ouvindo baixo. E eu ouvi no Nego drama no último volume. Mas que besteira, né? A minha afirmação está em Cristo. Eu não precisava morar onde eu fui morar para dizer que eu vim ensinar a vida, porque eu vim ensinar a vida quando eu tinha 8 anos de idade, e num sítio chamado Terra Prometida, lá em Santa Isabel, num acampamento de CJC, quando fizeram o apelo, eu vim e entreguei minha vida a Cristo. Aleluia! Lá eu tive o sucesso da minha vida. Estava lá. E a partir dessa experiência com Cristo, não importa o que a gente tem ou o que a gente conquista, o que a gente é, está escrito no livro da vida. Somos lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo. Por isso, quando a gente olha para o trabalho, no propósito de Deus, o trabalho da criação, a gente se livra desse peso de ter que conquistar, de ter que fazer, de ter que se autoafirmar, porque a nossa autoafirmação está na cruz do Calvário, quando Deus mandou o seu filho morrer por mim, e ele não morreu por todos, ele morreu por mim, ele morreu por você. Quando ele estava lá, ele sabia quem eu era, ele sabia meu nome, sabia quando eu ia nascer, sabia onde ele ia me encontrar, de onde ele ia me tirar. Amém. E é isso. Porque esse desespero para conseguir as coisas, temos que fazer o melhor, Senhor. Se o trabalho é chamado de Deus para a nossa vida, a gente honra a Deus fazendo o melhor. Está entendendo? Se você cuida da sua casa, honre a Deus fazendo o melhor. Se você é funcionário de uma fábrica, honre a Deus fazendo as melhores peças lá. Se você é da faxina, honre a Deus fazendo faxina. Se você é o dono da empresa, honre a Deus administrando aquilo de modo que as pessoas vejam o seu bom testemunho. Sabe com quem que eu aprendi isso? Minha mãe foi faxineira da igreja da Vila Moraes por muitos anos. E quando eu estava de férias, ela dizia assim: você vai me ajudar. E ela limpava os cantos da igreja, aspirava o tempo que na época era carpete, e louvando a Deus todo o tempo. Ela não estava preocupada com quanto ela ganhava, mas ela sabia que aquilo era um chamado de Deus para a vida dela. Estava lá todo o tempo louvando a Deus e botava os filhos para ajudar. Chegava para o culto domingo à tarde, apenas uma flanela, do Alexandre, tocávamos, vou dar um trato nos bancos aí. E a gente ia tirar o pó do banco para começar o culto. Que esse era o chamado dela. E eu tenho um irmão que tem deficiência mental. Se chama Carlos. Não aprendeu a ler, não aprendeu a escrever. E agora que ele ficou mais velho, o problema dele está gerando convulsão nele. Então ele está sendo medicado constantemente, e às vezes convulsiona, se machuca. A primeira vez se machucou muito feio e tal. Mas todo domingo, todo dia de culto, ele está na porta da igreja como se fosse o bispo, assim, não é? Ele estufa o peito e ele está lá. E ele serve a Deus, porque aquele é o trabalho que Deus colocou na mão dele. Com muita alegria. Com muita alegria. É um encanto de criatura. Com muita alegria. E ele fala assim, eu digo, caramba, se ela chegar para o almoço, não sei o que, você pensa o quê? Eu estava na igreja, quem que vai fechar a igreja? Sou eu que fecho. Os irmãos vão embora, tem que fechar. Eu estava lá vendo os carros e tal. Não sabe ler a Bíblia, não assiste um culto, mas olha os carros na rua da igreja. Abre a igreja, fecha a igreja, está lá, à base de remédio para não convulsionar, mas está servindo a Deus, porque Deus nos chamou para glorificar o nome dele com o nosso trabalho, seja ele qual for. E o meu trabalho de terno e gravata, sentado numa mesinha, não é melhor que o trabalho dele que fica no carro na porta da igreja. Deus quer que a gente mude a nossa visão do trabalho. Então, quando você está cuidando de alguém lá na sua casa, Rosana, você está fazendo o ministério que Deus colocou. É você que faz isso, porque Deus olhou para a terra e não viu ninguém melhor que você para cuidar dos seus familiares. É isso.
É por isso que Deus colocou você ali. Porque se tivesse alguém melhor, Ele teria colocado. É por isso que nós temos que olhar o trabalho não como um peso, como um fardo, como um castigo, mas o trabalho no propósito de Deus na criação, que é preservar, que é conservar, que é glorificar o nome dEle. Eu não trabalho só para ganhar dinheiro, eu trabalho para ser um instrumento de Deus, inclusive com o meu dinheiro, e é isso que Deus quer para a sua vida. É isso que Deus quer para a sua vida. Deus quer que a gente mude a nossa cabeça e amanhã, quando você for trabalhar, sair sem peso e sair dizendo assim: eu vou para cumprir o chamado de Deus para a minha vida. E quer saber de uma coisa? Se lá você é humilhado, se lá você é maltratado, saiba que Deus é o teu justo juiz. Bota a tua boca no pó, talvez haja esperança. Confie em Deus, Ele é o seu Senhor. Ele é o seu Senhor. Eu poderia dar inúmeros exemplos aqui de problema que eu passei no trabalho, de humilhação por conta do Evangelho. Eu posso dizer, eu não me arrependo de ter me posicionado como cristão. Eu não me arrependo. E sabe o que acontece hoje? Quando alguém tem problema, vai na mesa de quem? Do trouxa. Trouxa nada. E eu não me arrependo. Fica fiel ao Senhor. Deus trabalha, Ele te chama para o trabalho. Vamos parar de ficar fazendo não, esse trabalho aqui é digno, esse não é digno, esse aqui é de Deus, esse aqui não é de Deus. Coloque a sua vida na mão de Deus. E se você está indo buscando o rumo do seu trabalho, diga assim: Senhor, como o Senhor quer me usar, onde o Senhor quer me usar. E sabe de uma coisa? Aquilo que Deus te dá de salário é o suficiente para Ele te manter. Porque a gente não é mantido por dinheiro, a gente é mantido pelo próprio Senhor. Para terminar, lembra que eu falei lá da minha mãe? Que era a faxineira da igreja? Eu conto isso sempre, porque é uma história que eu vou contar até morrer. Teve um dia que minha mãe chegou da igreja, da faxina. Eu cheguei do colégio e ela começava a cozinhar. Talvez você tenha até contado para você já muito cedo. A gente jantava às 6 e pouco da tarde. E eu falei: mãe, se você não vai fazer a comida? Aí ela falou assim: filho, hoje eu não tenho. O derradeiro eu fiz no almoço. Falei: e aí, mãe? Deus proverá, meu filho. E aí eu fui para a sala chateado. Fui para a sala chateado. Queria ter comida. E na cozinha, parado no fogão, e a mãe cantava: mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E eu me lembro que eu tinha 10 anos e eu perguntava: que tesouro tem alguém que não tem a comida para o jantar? Minha mãe não tinha dinheiro, ela não tinha comida, mas ela sabia para quem ela trabalhava. Para o Senhor. Chegando a hora do jantar, bateu no portão. A gente morava na última casa do quintal. Era um irmão da igreja chamado Benedito Caetano Severino. Bonito, né? Parente do pastor Antonito. Conheceu ele? A irmã Francisca está aí. Falei: mãe, eu sou Benedito. Ô irmã, vem aqui com os meninos me ajudar numa coisa. Quando abri o carro, estava a despesa que deu para mais de mês. Tinha até Danone, tinha até queijo, tinha até bolacha recheada. E eu entendi que o tesouro do cristão não é o que ele ganha, mas é a quem ele serve. E quando a gente encara o nosso trabalho, seja ele em casa, seja ele na empresa, seja ele no ministério, como chamado de Deus para as nossas vidas, Deus é o nosso sustento. Deus é o pão de cada dia. Eu falo isso para vocês e digo isso para mim. Nada há de faltar para aquele que
encara o trabalho como chamado de Deus para as nossas vidas. Vamos ficar de pé. A vontade de Deus para o seu trabalho é que quando você estiver trabalhando, você tenha consciência de que você está dando continuidade àquilo que Ele começou. A vontade de Deus para o seu trabalho é que você não trabalhe para você, você trabalha pensando no próximo. E quando você trabalha pensando no próximo, você é mais generoso, você não aberta, porque o pão é seu, o pão é nosso. O pão é nosso. O pão é nosso. Por isso que eu estou aprendendo a me sentir tão bem na casa dos outros, né? Estou em casa, que a casa é nossa. O meu irmão mais velho, muita gente que conhece ele, apertava de grana e tudo. Teve um dia que a gente foi viajar, aí a família toda alugou uma casa na praia, e aí aconteceu que o carro dele estava com problema, pegou o carro de uma outra pessoa, emprestado e tal. Aí depois a gente fez um churrasquinho, aí a gente na beira da piscina falou, tá vendo como Deus é bom? Eu vim pra praia de carro importado e banco de couro. Estou numa casa de praia, na beira da piscina, todo mundo feliz. E aí, sou rico ou não sou? A gente é rico com o Senhor. Amém. Porque o pão não é meu, o pão é nosso. Glória a Deus. O pão não é meu, o pão é nosso. A vontade de Deus para a sua vida é que você trabalhe com limite. Não se mata de trabalhar, não. Você não sabe quanto tempo você vai ter os seus filhos, você vai ter os seus pais, você vai... Bote limite para o seu trabalho. E considerando que em Cristo nós temos tudo aquilo que aqueles que não são cristãos buscam no trabalho, trabalhe para glorificar o nome de Deus. Essa é a vontade de Deus para o nosso trabalho. Então, quando você chegar em casa, você tiver que lavar aquele monte de roupa que todo mundo sujou aqui no retiro, isso aqui também é chamado de Deus para a minha vida, porque se eu não fizer isso aqui, o caos se estabelece nessa casa. Quando você tiver que sair para trabalhar amanhã, você fala assim, eu não sou alguém que corre atrás do dinheiro, mas eu sou parte do projeto de Deus, de estabelecer a ordem no mundo que Ele criou. Não há trabalho que não seja digno. Deus quer te usar no seu trabalho. Feche seus olhos. Se essa mensagem falou ao teu coração, e se Deus te desafia nessa manhã a mudar a sua postura com relação ao trabalho, com relação ao modo de encarar o trabalho, comece a orar aí do seu lugar agora. Senhor, eu quero consagrar a minha vida ao Senhor. Eu quero perceber, Pai, que o meu trabalho também é um chamado do Senhor. Eu quero trabalhar para o bem do próximo. Eu quero que o meu trabalho seja para o bem da comunidade, da comunidade da fé. Eu não quero mais ser avarento. Eu quero colocar limite no meu trabalho porque eu quero te servir mais. Eu quero ter mais tempo para abraçar, beijar minha esposa, beijar meu esposo. Chega de ser Marta, que só pensa nas coisas que tem que fazer e tal. Fica um pouco aos pés de Jesus. Ouve o que Jesus tem para falar. Coloque limite no seu trabalho para você ter tempo para os seus filhos, para você ter tempo para a obra. Trabalhe para glorificar o nome de Deus. Todas as lutas que você enfrenta no seu trabalho, seja de crise financeira, seja crise com o patrão, crise com os funcionários, crise com o trabalho dentro de casa, trabalho com a família, de cuidado dos familiares, Deus, Ele vai cuidar de você, Ele vai te ajudar, Ele vai te fortalecer. Eu quero orar por você. Se você se sente à vontade de vir aqui à frente, vem aqui à frente. Você que sente que precisa de mudança de postura,
com relação ao trabalho, com relação ao dinheiro, com relação à aceitação do seu trabalho, com relação à paciência de esperar o tempo de todas as coisas. Vem aqui à frente porque eu quero orar com você. Dá um passo aqui.